Bem-vindos todos. Muito obrigado por estarem aqui e um agradecimento especial a cada um de vocês que se tornou assinante no Substack, Patreon, aqui no YouTube, ou que de alguma forma apoiou meu trabalho. Eu aprecio cada um de vocês. Hoje vamos discutir uma notícia bastante chocante que foi recentemente divulgada pelo Financial Times. O artigo descreve algo que começou de forma discreta, mas que em poucas semanas abalou a confiança dos investidores de dívida em todos os Estados Unidos. Isso deveria deixar todos muito preocupados. E talvez, se você está investindo em empresas, dê outra olhada nos dados financeiros delas e com certeza fique de olho. Então, duas empresas americanas, Tricolor Holdings e First Brands Group, colapsaram sob o peso de suas próprias estruturas financeiras. E em ambos os casos, a rapidez com que tudo desmoronou expôs falhas profundas na forma como o crédito está sendo concedido nos mercados financeiros atuais. Em outras palavras, essas duas empresas podem ser um sinal de que há muitas outras iguais a elas, consideradas saudáveis hoje e desaparecendo amanhã. Se isso começar a desmoronar, imagine o impacto que pode causar: desaceleração do crescimento, aumento da inflação e crescimento do desemprego. O Financial Times escreve que, há poucas semanas, essas duas empresas eram vistas como companhias fortes e estáveis. A Tricolor, uma financiadora de automóveis para clientes de alto risco, chegou a obter classificação AAA em sua dívida, ou seja, a melhor avaliação possível. E a First Brands, uma grande fornecedora de peças automotivas, estava buscando um empréstimo de $6 bilhões no mercado aberto. Ou seja, são organizações grandes, são ótimas relações. Tricolor A First Brands está, na verdade, à beira da falência. Os investidores estão perguntando: como chegamos a esse ponto? E mais importante ainda, quem será o próximo? A história dessas duas empresas revela mais do que fracassos isolados. Juntas, elas sinalizam preocupações mais amplas em um mercado de crédito dos Estados Unidos de 1,5 trilhão, que se tornou uma tábua de salvação tanto para consumidores quanto para empresas. Então vamos analisar o que aconteceu, olhar os detalhes e discutir por que isso é tão importante, porque isso é um grande sinal de alerta. A verdadeira preocupação aqui, claro, não são apenas essas duas empresas ou seus fracassos, é o fato de que quase não houve sinais de alerta antes de elas colapsarem. Quantas outras empresas existem por aí, exatamente como essas duas? Essa é a verdadeira preocupação. A primeira empresa, Tricolor, era conhecida por dar automóveis e automóveis alto risco em títulos lastreados em ativos. Mais especificamente, esses eram títulos vendidos a investidores. Eles costumam ser considerados relativamente seguros, especialmente quando têm altas classificações de crédito, como AAA. Eles tinham classificação AAA e pagamentos subjacentes estáveis. Mas a Tricolor deixou de pagar um importante juro em setembro. Agora, os credores que forneceram quase $2 bilhões em financiamento para essa empresa, com base nesses empréstimos automotivos, estão tendo dificuldades para recuperar seu dinheiro. Alguns estão até tentando apreender os veículos vinculados a esses empréstimos. É assim que a situação está ruim. Ou seja, eles não acreditam que conseguirão recuperar os fundos investidos. Então, agora estão atrás dos ativos. Pior ainda, a Tricolor está sendo investigada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos por suspeita de fraude. E grandes bancos, incluindo JP Morgan Chase e Fifth Third, estão expostos a centenas de milhões de dólares relacionados a essa situação. Portanto, esses dois bancos e outros bancos dos Estados Unidos estão expostos aos empréstimos concedidos a essa empresa em particular e à próxima empresa que vamos discutir neste vídeo. Assim, você vê como tudo ficou muito ruim, muito rapidamente. Essa empresa multimilionária tinha uma ótima classificação, AAA, não existe melhor do que isso, e utilizava crédito dos maiores bancos dos Estados Unidos e INTAs, que são altamente regulados e deveriam conceder crédito com cautela. Mas, no fim das contas, nada disso importou. Ela quebrou.
Um investidor que detinha dívida da Tricolor chamou o colapso de, abre aspas, uma das piores coisas que já viram no mercado de títulos lastreados em ativos, segundo o Financial Times. Como isso pôde acontecer diante dos olhos de algumas das instituições financeiras e reguladores mais sofisticados do mundo? Essa é a pergunta que assombra muitas pessoas hoje. Depois há a segunda empresa, a First Brands Group. Até recentemente, a empresa estava muito ocupada promovendo um novo empréstimo de US$ 6 bilhões, alegando ter quase 1 bilhão em reservas de caixa. Mas agora os investidores acreditam que a First Brands pode ter acumulado até 10 bilhões de dólares, tanto em dívidas quanto em financiamentos fora do balanço. Grande parte disso ocultada por meio de empréstimos opacos lastreados em faturas. A dívida júnior atrelada à empresa agora está sendo negociada por centavos de dólar, e a First Brands está correndo para garantir um financiamento emergencial de resgate, sendo a falência um desfecho provável. De acordo com o Financial Times, vários especialistas em finanças agora admitem que sinais de alerta foram sistematicamente ignorados, em grande parte porque os rendimentos eram bons demais para serem deixados de lado. Ótimo. Então agora sabemos que os bancos estão em busca de altos rendimentos ao lidar com clientes de risco, e isso é um grande sinal de alerta. Novamente, quantas outras empresas semelhantes existem por aí, assim como essas duas? E a questão maior é, quem será o próximo? No centro de ambas as histórias está uma dependência crescente do financiamento lastreado em ativos. Isso, claro, não é um conceito novo. É uma forma de emprestar dinheiro tendo como garantia ativos reais ou financeiros, como empréstimos para automóveis, saldos de cartões de crédito, arrendamentos de aeronaves, até royalties musicais, qualquer coisa. O que mudou é quem está fazendo os empréstimos. Esse é o grande "se" aqui, e o quão agressivamente estão fazendo esses empréstimos. Desde a crise financeira de 2008, os bancos tradicionais recuaram de muitas formas de empréstimo direto, porque isso foi considerado arriscado demais. Simplesmente não valia a pena. No entanto, devido à forte demanda, em seu lugar, credores não bancários e gestores de ativos entraram em cena, buscando retornos e dispostos a assumir mais riscos. O Financial Times explica que gigantes de Wall Street como Apollo e KKR impulsionaram essa mudança, estruturando negócios cada vez mais complexos e muito arriscados para atender a demanda dos investidores. Para empresas como a Tricolor, isso foi uma mina de ouro. A demanda por títulos de alto rendimento, lastreados em empréstimos automotivos, permitiu que a empresa expandisse rapidamente sua concessão de crédito. Mas agora, esse mesmo modelo está sendo questionado. Ambas as empresas usaram formas de dívida lastreada em ativos que deveriam oferecer transparência e controle. Então, esse tipo de empréstimo não era considerado muito arriscado. No entanto, os investidores agora estão reavaliando seus portfólios após esses dois casos e exigindo mais visibilidade sobre os negócios que estão financiando. Alguns estão, na verdade, vasculhando a exposição existente, escreve o Financial Times, tentando garantir que não estejam sentados sobre outra bomba relógio. Para ser honesto, é improvável que Tricolor e First Brands sejam casos isolados. Eles expuseram preocupações mais profundas sobre os padrões de concessão de crédito em todo o mercado e também levantaram um alerta que não pode ser ignorado devido à sua magnitude. Estamos falando de bilhões de dólares envolvidos nesses acordos financeiros. Mesmo nesta semana, o Goldman está se preparando para vender ou se desfazer de os 300 milhões de dólares em recebíveis de cartões de crédito subprime de uma fintech chamada Mission Lane. E claro, parece que eles sabem que as coisas podem realmente piorar e ficar feias em breve. Então agora eles estão apenas vendendo tudo. Nas próximas semanas, os olhos estarão voltados para os reguladores e como eles vão responder, porque deve haver uma resposta. Estamos realmente atentos para ver se os investidores vão endurecer seus padrões, se vão impor novas regulamentações ou apenas fazer cumprir as já existentes, e como outras empresas com exposição semelhante vão se sair.
Tricolor e First Brands podem ser apenas o começo e talvez a ponta do iceberg. Muito obrigado por assistir. Espero que essa atualização rápida tenha sido interessante. Se for o caso, lembre-se de dar um like neste vídeo, se inscrever no meu canal e me seguir no Substack e no Patreon. Apoie meu trabalho, eu agradeceria muito. Tenha um ótimo resto de dia. Cuide-se. Have a great rest of your day. Take care.